Oi, chamas, como vai? Tudo bem? Hoje vamos conhecer mais um relato de uma chama aqui do canal que compartilhou com a gente. Esse relato é real, só os nomes que foram modificados para estar preservando a verdadeira identidade da chama. Eu quero convidar você que também tem interesse de compartilhar aqui no canal o seu relato. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. O seu nome, o da sua chama, vão ser modificados. Ninguém vai saber que são vocês. Você vai estar ganhando uma pergunta completamente gratuita. Eu quero pedir a quem for comentar que comente, por favor, com respeito. A gente não é obrigado a gostar de tudo, mas temos o dever de respeitar as outras pessoas. Em assuntos espirituais, todos nós temos o nosso telhado de vidro. Hoje vamos conhecer o relato de chama gêmea da Mariana e do Luiz. Mas, para facilitar, eu vou narrar como se fosse ela. Tá bom? Então vamos lá. O ano que eu conheci minha chama, eu estava com 14 anos. Algumas amigas sempre me falavam dele, que ele era muito bonito, e perguntavam se eu não conhecia. Eu dizia que não. Até que, em uma tarde de um sábado, eu estava na frente da minha casa com uma amiga e ele parou de carro e finalmente nos vimos. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu achei ele lindo mesmo e ali tudo começou. Ele sempre parava na rua com a galera. Mas, como ele namorava, então não era nada demais. Até que um dia, ele pediu para ficar com ele e nós ficamos em uma festa. Ficamos por alguns meses e paramos, porque ele voltou com a namorada e ficou nessa vida de vai e volta com ela e ficando comigo por uns 2 anos. Até que tivemos o último contato, porque nós dois namorávamos com outra pessoa, mas ficávamos juntos enquanto isso. Ele, em uma noite, falou que era melhor a gente parar com isso e seguir a vida. E assim foi feito. Eu terminei com o meu namorado da época e passou uns 2 meses, comecei a namorar com o meu ex-marido, que na época era muito amigo meu e conhecido da minha chama. Minha chama, quando ficou sabendo que nós estávamos namorando, parou de falar comigo por anos. Ele trocou de namorada algumas vezes e até que teve um relacionamento sério e veio a filha dele. Logo depois, eu noivei e também engravidei. Inclusive, a diferença de idade dos nossos filhos é de apenas 2 meses. O tempo passou e eu casei e ele se separou dela quando a filha era bebê. Perdi o contato com ele ao passar do tempo e depois voltei a ter contato com ele onde ele trabalhava. Eu sempre quis mostrar para ele que eu estava feliz, tinha uma boa vida, família, e ele não. Sabe como é que é o ego, né? Em 2020, meu casamento, já depois de muitas crises, ficou bem ruim. Eu já estava querendo me separar, ó. Mas, como tinha dependência financeira e emocional, eu acabava levando. Em 2021, eu sempre ouvi algumas amigas minhas falando de uma série, até que despertou a curiosidade e eu fui lá assistir. Eu chorei a série inteira, porque eu me vi naquele momento. E algo gritou em mim que estava tudo errado. Foi quando também minha chama se aproximou de mim e ficou enfatizando coisas que antes não fazia. Isso mexeu muito comigo. Mas eu ainda estava casada.
Em 2022, eu digo que eu recebi uma visita de um bicho-folha na minha casa. E lá fui eu pesquisar. Até que eu vi um vídeo que falava que era o passado que ia voltar e que eu precisava ter fé. E após alguns dias, caiu uma notícia como uma bomba na família do meu ex-marido, que mexeu muito no nosso casamento. Hoje eu sou capaz de ver que foi a espiritualidade que me tirou daquilo. Como eu e o meu ex-marido acabamos ficando muito balançados com tudo aquilo que estava acontecendo e tudo já estava muito ruim, eu falei para o meu ex-marido sobre a separação. Então nos separamos, mas voltamos umas 3 vezes. Minha chama ficou muito interessado em saber o que estava acontecendo no meu relacionamento. Mas entre essas voltas com o meu ex, minha chama conheceu uma outra pessoa e começou a namorar. Em uma dessas voltas, a espiritualidade estava me enviando muitas mensagens. Um dia, por exemplo, minha filha me disse: "Olha, mamãe, que legal!" E estava no relógio 22h22. Achei intrigante. Os números pareciam falar comigo. E essa minha filha, o significado do nome dela é Deus conosco. Então fui pesquisar. E lá estava que eu estava recebendo um chamado da minha alma, que eu tinha um propósito para viver. Enfim, ali começou uma comunicação com a espiritualidade. Eu saí com uma amiga que ela é esotérica. Contei para ela sobre o término do meu casamento. E ela disse para eu ir no terapeuta dela. E eu comecei a ir. Enquanto isso, a espiritualidade me disse por meio de vídeos de tarô e também pela leitura da minha própria energia, que eu precisava, que eu tinha que falar com a minha chama tudo o que eu sentia. E assim eu fiz. Gente, ele ficou assustado, mas também feliz. Mas não se posicionou em relação a mim. E seguiu a vida dele com ela. E foram morar juntos. Fotos e mais fotos no Instagram, família feliz. Isso doía muito em mim. Mas ouvi a voz da espiritualidade como um sopro. Que eu tinha plantado algo ali. E a vida seguiu. Passei todos esses meses com o terapeuta. Descobri antes e confirmei com ele minha ligação com Saint-Germain. E fiquei vivendo e aprendendo tudo o que a vida estava me proporcionando. Sabe, não era fácil saber que ele estava em outro relacionamento. Mas, por outro lado, eu estava tranquila. Nem sentia raiva, nem dele, nem dela. Estava vivendo. Isso tudo foi em 2023. Agora, em 2024, meu ex-marido assumiu a namorada e depois de um mês, minha chama se separou. No fundo, eu sempre soube que minha chama parecia que estava esperando que o meu ex assumisse alguém, para que ele pudesse se manifestar, por medo, sabe? Porque eu também sentia esse exato medo. Sabe o medo de trocar o certo pelo duvidoso? E foi bem no meio do ano passado que eu falei com ele sobre meus sentimentos. Que meus sentimentos não haviam morrido. Em abril agora,
Ele me pediu para adicioná-lo no Instagram. E esses dias nós conversamos pessoalmente no serviço dele. Mas foi algo de saúde. Ele me tratou bem, estava bem empolgado. Desde então nos vemos no bairro às vezes, porque a gente mora perto e tudo que eu posto ele olha. Mas me incomoda, sabe? Me incomoda um pouco essa falta de comunicação. No Dia das Mães, ele não me enviou um Feliz Dia das Mães. Então, eu acabo ficando sem entender. Porém, acho que pode ser cedo para termos algo, por ser tão recente a separação dele e ter a filha envolvida, né? Tô bem rendida e tranquila, que tudo vai dar certo, da forma que tem que ser. Porque também estou terminando de definir algumas coisas do meu divórcio. Acredito que tudo acontece quando estamos transformados e com tudo arrumado. Eu conheci ele quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 37, isso já faz 18 anos que nos separamos e eu fiquei 17 anos com meu ex-marido, que loucura. Agradeço a oportunidade, adoro contar a minha história, Deus é perfeito em todos os detalhes. PS. Essa é uma conexão de muitos aprendizados, tudo muito dolorido. Ainda tem dias que eu choro do nada e também paro do nada. Não sei por que eu fico assim, porque minha vida eu sinto que está encaminhando. Sei lá se é o processo da minha chama. Em questão de falar, como eu já falei com ele antes dos meus sentimentos, acho que fica chato demonstrar comunicação antes dele. Então é isso, chamas. Esse foi o relato da Mariana e do Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Caso queira deixar o seu relato, entre em contato comigo. Eu agradeço a todos e até a próxima.